Olá pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa peça e vamos usar o Max Color verde. Ó, reparem que eu vou virar minha peça do lado avesso e vou trabalhar aqui, ó, onde foram feitas as correntinhas para encaixarmos depois no vaso sanitário, é aqui que eu vou iniciar. Então, com o Max Color verde, eu dou uma laçadinha. E aqui no último barradinho, lá naquelas correntinhas, ó, nas duas correntinhas que a gente subiu no início para fazer o barradinho, dentro dela, um ponto baixo, 5 correntes. Uma, duas, três, 4, 5. Vou para o próximo, ó. Lembram lá onde a gente trabalhou um ponto baixo sobre o ponto alto quando fizemos o barradinho? É nesse mesmo ponto que vamos fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo, ó, dentro do ponto alto onde foi feito o ponto baixo, um ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Segue assim toda essa peça. E aqui nos cantos, eu vou fazer 6 correntes ao invés de 5. Depois eu mostro pra vocês quantas correntinhas, quantas argolinhas de 6 correntes eu fiz aqui em cada canto. Ó, completei todas as argolinhas com 5 correntes. Aqui nos cantos, ó, eu fiz 4 argolinhas com 6 correntes. Aqui no meio eu fiz 5 e aqui no outro canto, novamente, 4 argolinhas com 6 correntes. Depois segui com apenas 5 correntes, só mesmo para poder fazer o canto e ele não ficar repuxado depois. Chegando aqui no final, 5 correntes. E lá, ó, naqueles 2 pontos altos, no último, eu faço um ponto baixo. Subo com 1, 2, 3 correntes. Viro a peça para o lado avesso e trabalho em cada argolinha de base, ó, um ponto alto. A correntinha, aliás, ela tem 2 argolinhas, eu vou trabalhar da frente, ó. Então, eu faço 1, 2, 3 com as correntinhas. 4, 5, no meio aqui o 6º ponto, e novamente 5 pontos, que são as 5 correntinhas que fizemos, e o 6º é onde foi feito ponto baixo. Então, segue novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No pontinho baixo, ó, o 6º, sempre pegando só a argolinha, ó, da frente. E aí, segue completando toda a peça assim com pontos altos. Olha só, a segunda carreira, eu fiz toda a lateral com pontos altos. Aqui no início, eu fiz exatamente como a gente fez aqui na parte em vermelho, onde eu viro a peça, trabalho um ponto baixo aqui no primeiro pontinho, subo com 2 correntes, e aí sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base, como eu já expliquei lá naquela parte do Max Color vermelho. Aqui no canto eu vou fazer meu primeiro aumento. Então, na base da parte em vermelho, do Max Color vermelho, ó, eu conto mais ou menos na mesma direção, e aí eu faço meu primeiro aumento. Feito nessa parte da peça, eu vou fazer só um aumento no início e um no final do canto, porque se eu fizer um no meio, eu acho que a minha peça vai ficar franzida. Mas isso vai de acordo com a peça de cada um. Então, se vocês acharem que a peça de vocês está ficando tipo um chapeuzinho, vocês podem fazer mais um aumento aqui no meio. No meu caso, não há necessidade. Mas como eu falei na outra peça do tapete da pia, isso depende muito do ponto, do fio que vocês vão usar,
tá? Então, vocês vão ter que analisar de acordo com a necessidade da peça de vocês. Então, fiz o meu primeiro aumento e agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Reparem que aqui, ó, eu estou com o meu próximo aumento. Então, que é o último, né, da carreira anterior. Então, 17, eu faço mais um aqui, ó, de 18. E agora, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar, ficando com 19. E agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no canto, eu faço da mesma forma. Ó, eu conto mais ou menos onde foi o aumento da carreira anterior. Faço 2 pontos juntos, 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo um aumento. Conto os 17 pontos altos. Conto os 17 pontos altos e aí eu faço novamente 2 pontos no mesmo lugar, sigo fazendo aqui em cada ponto de base um ponto alto. Vou fazer isso por 6 carreiras, sempre respeitando aqui nos cantos esses aumentos. Eu vou fazer as minhas 6 carreiras e já volto mostrando pra vocês a próxima parte. Olha só, completei 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre fazendo aqueles 2 aumentos nos cantos, nos 2 cantos, tá? Chegando aqui no final, corto o fio e arremata. Ó, terminei com ponto alto, cortei o fio e faz o arremate. E agora, nós vamos usar o Barroco Brilho Dourado Verde. Então, faço uma laçadinha. Em volta de toda a peça, ó, procure ficar do lado direito da peça, lá na primeira correntinha, um ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui, ó, primeira correntinha, um ponto baixo. E agora, segue em cada ponto de base, fazendo um ponto baixo. Lá nos cantos também, faz em cada ponto de base um ponto baixo. Não há necessidade de fazer aumento, a não ser que a sua peça esteja ficando repuxada, né? Tipo um chapéuzinho, e aí sim, você pode fazer 2 pontos de aumentos. Mas só se houver necessidade mesmo. Completei toda a minha peça com pontos baixos, em volta dela toda. E agora, eu vou trabalhar essa lateral aqui, ó, que é onde fica aqueles cantos, né? E vai ser colocado vaso. Então, no mesmo lugar, um outro ponto baixo. E agora, eu sigo, ó, fazendo dentro de cada um desses pontos altos, 2 pontos, passo pro próximo, mais 2 pontos baixos. E assim, eu vou trabalhando a peça, ó. Em cada pontinho alto, 2 pontos baixos. Pulo pro próximo, mais 2. Ó, pulo pro próximo, mais 2. Então, nessa lateral, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10 pontos baixos. Aqui, ó, sigo com ponto baixo. Aqui eu faço essa parte em vermelho. 2. Aqui no canto, ó, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar, que é pra fazer a voltinha. E agora, eu sigo aqui nessa lateral fazendo 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, pulo uma correntinha, faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, pulo uma correntinha. Então, eu sempre vou fazer 2 pontos baixos, um em cada correntinha de base, e vou pular uma. Por que que eu vou fazer isso? Pra peça não ficar franzida. Depois, eu já mostro ali o cantinho como é feito pra vocês.
Olha só, aqui eu deixei um espaço, porque nesse canto eu vou trabalhar diferente. Então, eu vou pegar uma correntinha, ó, não vou passar, vou deixar na agulha. Duas. Vou pegar aqui no cantinho, 3. Aqui dentro do ponto alto, 4. E aqui no canto, ó, onde divide um ponto alto do outro, o quinto. Feito isso, eu fiquei com 2, 4, 6 laçadinhas na agulha. E agora, ó, eu passo as 6 de uma vez só. Eu fiz isso para poder fazer o cantinho aqui do lado. E agora, eu sigo com pontos baixos, ó. 2 pontos baixos dentro do ponto alto, como eu fiz naquela outra lateral. Em cada ponto alto de base, 2 pontos baixos. Olha só. E agora, aqui, ó, no meio da peça, no leque eu faço um ponto baixo, pulo um ponto e faço 2 pontos baixos. Pulo a correntinha e vou trabalhando, ó, em cada ponto de base, nos 3 bloquinhos, um ponto. Então, eu fico com 3 pontos baixos. Pulo a correntinha, não vou trabalhar dentro dela, passo para o próximo e trabalho os 3 bloquinhos. Então, aqui eu sempre vou trabalhar 3 pontos baixos e vou pular um, que seria a correntinha, onde é o espaço. E lá no outro canto, no canto do lado esquerdo, eu vou fazer exatamente como eu fiz aqui no lado direito. Ó, o canto do lado esquerdo, 2, 4, 6, 8. E agora, novamente, eu vou fazer daquela forma. Vou laçar, ops, não laça, não. Passo, não fecho, faço 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 pontos na agulha, eu passo os 6, ó, de uma vez só. Fiz a voltinha. E aí, eu sigo aqui trabalhando pontos baixos da mesma forma que eu fiz aqui desse lado. Faço 2 e pulo 1. Olha só, aqui eu fiz em volta de toda a peça o barrado, exatamente como eu fiz na parte em vermelho, do dourado vermelho, ó. Do mesmo jeito, terminei aqui com um ponto baixo, subi 4 pontos altos, ó, e segui fazendo o barradinho em toda a peça, em volta dela toda. Aqui nos cantos, ó, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, ó. 5 blocos, eu pulei só um ponto de base e não 2, tá? Pra não ficar repuxado aqui o canto. No outro lado, da mesma forma, ó. 5 bloquinhos com um, pulando apenas um ponto de base. Aqui no final, cheguei no final da peça, ó, e agora eu vou trabalhar esse lado da mesma forma, só que aqui no cantinho, ó, eu vou fazer bem no meio, ó, bem no canto, 1, 2, 3, 3 e 4 pontos altos no mesmo lugar. Eu subo com 5 correntes e sigo fazendo da mesma forma o biquinho de acabamento aqui. Ó, fiz o barradinho, agora eu pulo 2 pontos de base, vou no terceiro e faço em cada ponto de base um ponto alto, formando 4 pontos altos. Eu sigo fazendo até o final dessa parte aqui, ó. Olha só, fiz uns barradinhos. Aqui no final eu faço a mesma coisa, no cantinho, 4 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Subo com 5 correntes e repito o barradinho aqui, como eu fiz anteriormente. Ó, cheguei no cantinho e agora eu vou trabalhar dentro, onde vai o pé do vaso. Aqui eu vou subir com 3 correntes e vou fazer um picô, porque agora eu vou trabalhar toda essa parte de dentro
com picô. Então, ó, venho no pontinho baixo de base, faço um ponto baixo, 3 correntes, pego os dois fiozinhos, faço um ponto baixo fazendo picô, pulo 1, 2, vou no terceiro pontinho, faço um ponto baixo, subo com 3 correntes, faço o picô, pulo 1, 2, vou no terceiro, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo assim. E aqui no meio, ó, eu já venho mostrando pra vocês como deve ser feito. Olha só, fiz a lateral aqui com os picôs. Aqui no meio, ó, eu tô com um picô, eu vou pular, ó, não vou fazer aqui no meio, já vou direto, pulo, ó, 1, 2, 3, 4, no quinto ponto baixo, eu faço um picô. Ele fica com esse furinho aqui no meio, mas não fica feio, depois quando ficar no vaso, fica bem bonitinho. E aí, é só seguir picô, aqui no cantinho fazer da mesma forma, e aqui nessa lateral, fazer o barradinho como fizemos nesse lado direito. Olá, pessoal, olha só, terminei a minha peça. Aqui eu fiz os picôs. Eu tinha falado pra vocês pularem 2 pontos de base, mas a minha peça ficou meio repuxada, então eu pulei apenas um ponto de base. Aí, aqui no cantinho, fiz da mesma forma, ó, pulei 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu fiz um ponto baixo, subi as correntinhas e fiz o picô. Vim caminhando com o picô, pulando sempre um ponto de base. No canto aqui, eu fiz a mesma coisa como eu fiz no lado direito, subi com picô na lateral, cortei o fio e arrematei. Fiz o cordãozinho, exatamente como eu fiz o cordão verde. Para essa parte aqui, que é um pouco menor, ó, porque o lacinho, ele fica ao contrário da parte em vermelho. Apesar que quem quiser pode colocar do mesmo lado, também fica legal. Nesse cordão menor, eu coloquei 130 correntes e depois fui fazendo os pontos baixos. No cordão maior, eu fiz 210 correntes e depois fiz o ponto baixo, fui passando aqui pela frente e um por trás, como eu expliquei anteriormente. Ó, aqui no início eu costurei e aí segui fazendo. Do outro lado a mesma coisa. Costurei aqui no início e segui fazendo o cordãozinho. Aqui eu fiz o lacinho, costurei e coloquei o botãozinho pérola, como eu expliquei na outra peça do tapete frente da pia. Olha só como ficou. Fica difícil mostrar a peça toda, porque a câmera tá bem perto, mas acho que dá pra vocês terem uma noção. Depois eu tiro uma foto pra vocês. Aqui, a parte, ó, onde vai ser encaixado o vaso, o pé do vaso. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que consigam fazer. E até o próximo vídeo, que vai ser a tampa do vaso sanitário. Um abraço e até lá! Olá, pessoal, agora nós vamos para a segunda parte da nossa peça e vamos usar o Max Color verde. Ó, reparem que eu vou virar minha peça do lado avesso e vou trabalhar aqui, ó, onde foram feitas as correntinhas para encaixarmos depois no vaso sanitário, é aqui que eu vou iniciar. Então, com o Max Color verde, eu dou uma laçadinha. E aqui no último barradinho, lá naquelas correntinhas, ó, nas 2 correntinhas que a gente subiu no início para fazer o barradinho, dentro dela, um ponto baixo, 5 correntes. 1, 2,
3, 4. E lá, ó, naqueles 2 pontos altos, no último, eu faço um ponto baixo. Subo com 1, 2, 3 correntes, viro a peça para o lado avesso e trabalho em cada argolinha de base, ó, um ponto alto. A correntinha, aliás, ela tem 2 argolinhas, eu vou trabalhar a da frente, ó. Então, eu faço 1, 2, 3 com as correntinhas, 4, 5. No meio aqui o 6º ponto e novamente 5 pontos, que são as 5 correntinhas que fizemos, e o 6º é onde foi feito ponto baixo. Então, segue novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No pontinho baixo, ó, o 6º, sempre pegando só a argolinha, ó, da frente. E aí, segue completando toda a peça assim com pontos altos. Olha só, a segunda carreira, eu fiz toda a lateral com pontos altos. Aqui no início, eu fiz exatamente como a gente fez aqui na parte em vermelho, onde eu viro a peça, trabalho um ponto baixo aqui no primeiro pontinho, subo com 2 correntes, e aí sigo fazendo ponto alto em cada ponto de base, como eu já expliquei lá naquela parte do Max Color vermelho. Aqui no canto eu vou fazer meu primeiro aumento. Então, na base da parte em vermelho, do Max Color vermelho, ó, eu conto mais ou menos na mesma direção, e aí eu faço meu primeiro aumento. Feito nessa parte da peça, eu vou fazer só um aumento no início e um no final do canto, porque se eu fizer um no meio, eu acho que a minha peça vai ficar franzida. Mas isso vai de acordo com a peça de cada um. Então, se vocês acharem que a peça de vocês está ficando tipo um chapeuzinho, vocês podem fazer mais um aumento aqui no meio. No meu caso, não há necessidade. Mas como eu falei na outra peça do tapete da pia, isso depende. 5. Vou para o próximo. Ó, lembram lá onde a gente trabalhou um ponto baixo sobre o ponto alto quando fizemos o barradinho? É nesse mesmo ponto que vamos fazer um ponto baixo. 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o próximo, ó, dentro do ponto alto onde foi feito o ponto baixo, um ponto baixo, 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Segue assim toda essa peça. E aqui nos cantos, eu vou fazer 6 correntes ao invés de 5. Depois eu mostro pra vocês quantas correntinhas, quantas argolinhas de 6 correntes eu fiz aqui em cada canto. Ó, completei todas as argolinhas com 5 correntes. Aqui nos cantos, ó, eu fiz 4 argolinhas com 6 correntes. Aqui no meio eu fiz 5 e aqui no outro canto, novamente, 4 argolinhas com 6 correntes. Depois, segui com apenas 5 correntes. Só mesmo para poder fazer o canto e ele não ficar repuxado depois. Chegando aqui no final, 5 correntes. E muito do ponto, do fio que vocês vão usar, tá? Então, vocês vão ter que analisar de acordo com a necessidade da peça de vocês. Então, fiz o meu primeiro aumento e agora eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 pontos altos, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Reparem que aqui, ó, eu estou com o meu próximo aumento. Então, que é o último, né, da carreira anterior. Então, 17, eu faço mais um aqui, ó, de 18. E agora, eu trabalho 2 pontos no mesmo lugar, ficando com 19. E agora, eu sigo fazendo ponto alto